E se eu te dissesse que o maior jogador de futebol de todos os tempos não é humano? Não sou eu quem está dizendo, foi Luka Modric. E ele não disse isso em um tom de elogio casual, nem em uma entrevista rotineira. Ele disse com a solenidade de alguém que acabou de ver algo que quebra a lógica. Messi é um robô humano, disse o croata. E não foi uma metáfora exagerada, foi uma confissão, uma rendição. Porque em 2025, quando Messi se despede das eliminatórias da Copa do Mundo, Modric repete isso de novo. Como se o tempo não tivesse feito nada além de confirmar o que já parecia impossível em 2022, que Messi não joga futebol. Messi o reinventa. A frase ressurge justamente quando o mundo do futebol é sacudido por uma notícia que parece saída de um filme de ficção científica. Na RoboCup Soccer, uma competição internacional de robôs jogadores de futebol, surge Artemis, um robô bípedo que corre, salta e joga futebol com uma precisão assustadora. E qual é seu modelo de referência? Messi, literalmente. Engenheiros da UCLA o programaram para imitar os movimentos do argentino. Não Cristiano, não Haaland, não Mbappé, Messi. Porque até a inteligência artificial sabe que existe algo em seu jogo que não pode ser replicado com algoritmos comuns. E é aí que a frase de Modric ganha um novo significado. E se Messi não fosse apenas o melhor jogador do mundo, mas o primeiro protótipo do que está por vir? Mas vamos voltar ao futebol real, aquele jogado com alma, com erros, com lágrimas, porque enquanto Artemis dá seus primeiros passos em campos de laboratório, Messi dá os últimos nos campos de verdade. Em 2025, em plena despedida das eliminatórias, reaparece aquele Messi, o que não envelhece, não enferruja, não se despede como os outros. E Modric, que o enfrentou em clássicos, Copas do Mundo e finais, volta ao dito Euro falar, não como rival, mas como testemunha, como o cronista de uma era que se recusa a partir, mesmo que seu protagonista vá. E o que significa ser um robô humano? É uma forma de dizer que Messi não sente pressão, que ele não erra, que sua constância é tão perfeita que parece programada? Talvez. Mas também pode ser uma forma de admitir que há algo em seu jogo que não pertence totalmente a este mundo. Porque enquanto outros jogadores brilham por temporadas, Messi brilhou por décadas. Enquanto outros precisam de sistemas, ele os quebra. Enquanto outros se adaptam, ele transforma. E isso, em um esporte tão emocional como o futebol, é quase antinatural. Agora então, como explicar que, em 2025, com o Messi já fora do radar competitivo, seu nome ainda seja o padrão de medida, que os robôs queiram jogar como ele, que as crianças continuem imitando seus gestos, que veteranos como Modric continuem falando dele como se fosse um fenômeno que ainda não conseguimos entender completamente. Será que Messi não foi apenas um jogador, mas uma espécie de código-fonte do futebol moderno? E aqui vem a reviravolta, porque enquanto todos olham para o futuro, para a tecnologia, para os novos talentos, há algo que não muda: a emoção, o arrepio, o silêncio antes de uma cobrança de falta. E nesse território, Messi ainda é o dono, porque mesmo que Artemis corra mais rápido, mesmo que algoritmos calculem melhor os ângulos, há algo que não pode ser programado: o impacto emocional. E isso, Messi carrega, tatuado em cada jogada. Então, o que essa história nos deixa? A confirmação de que Messi foi mais do que humano? A ideia de que o futebol, por mais que evolua, sempre vai voltar a ele? Ou simplesmente a lembrança de que houve uma época em que um jogador fez coisas tão impossíveis que até robôs o estudam? Seja como for, uma coisa é clara: Messi não vai embora. Ele se transforma em memória, em referência, em modelo. E enquanto o futebol existir, seu nome vai estar lá, em cada comparação, em cada debate, em cada tentativa de explicar o inexplicável. Algumas frases parecem exageros, até que o tempo as transforma em profecias. Messi é um robô humano, disse Luka Modric em 2022, e muitos interpretaram como mais uma metáfora dentro do repertório
de elogios que o argentino acumulou ao longo de 2 décadas. Mas em 2025, essa frase já não soa poética, soa literal, porque enquanto Messi se despede das eliminatórias com uma atuação que desafia a lógica, o mundo do futebol começa a olhar para outro tipo de jogador, os robôs. E não é ficção científica. Em laboratórios da UCLA, engenheiros desenvolveram Artemis, um robô bípedo que joga futebol com uma precisão arrepiante. Seu modelo de referência? Messi. Não é coincidência, não é marketing. É reconhecimento puro. Porque mesmo no terreno da inteligência artificial, Messi representa o ideal, o padrão, o código-fonte. E isso, mais do que elogio, é a confirmação de que seu jogo transcende o humano. Modric, que o enfrentou em clássicos, Copas do Mundo e finais, fala novamente em 2025, não como rival, mas como testemunha, alguém que viu de perto o que o resto só podia imaginar. E sua frase, longe de perder força, ganha peso, porque Messi, em sua despedida, não abaixa o nível. Ele não se arrasta pelo campo. Ele não joga por nostalgia. Ele joga como se o tempo não existisse, como se cada partida fosse a primeira ou a última. E isso, em um esporte em que a idade pesa mais que o talento, é quase antinatural. A comparação com um robô não é só sobre sua constância, é sobre sua capacidade de executar o impossível com uma naturalidade que confunde. Messi não corre mais do que todos, ele não salta mais alto, ele não tem o físico de um super-herói, mas ele tem algo que nem os robôs conseguem replicar totalmente: a intuição, a leitura de jogo, o tempo emocional. E isso, por mais que você programe, não pode ser ensinado. Nesse contexto, a frase de Modric se torna uma espécie de diagnóstico. Messi não é apenas um jogador excepcional. Ele é um fenômeno que nos obriga a redefinir os limites do futebol. Porque enquanto outros brilham por temporadas, ele brilhou por décadas. Enquanto outros precisam de sistemas, ele os quebra. Enquanto outros se adaptam, ele transforma. E isso, em um esporte tão emocional como o futebol, é quase sobre-humano. Mas há algo ainda mais inquietante: que até os robôs projetados para executar com precisão matemática estejam sendo programados para imitar Messi. Não Cristiano, não Haaland, Messi. Porque há algo em seu jogo que representa a perfeição. E isso, em um mundo que busca otimizar tudo, é o maior elogio possível. Agora então, o que isso significa para o futuro do futebol? Estamos testemunhando o início de uma era em que os jogadores serão comparados a máquinas? Ou a confirmação de que Messi foi, literalmente, o último jogador irrepetível? Porque se até robôs o estudam, o que resta para os humanos? A despedida de Messi nas eliminatórias não é apenas o fim de uma etapa, é o início de uma reflexão profunda sobre o que significa jogar bem, sobre o que significa emocionar. Porque Messi não ganhou apenas títulos, ele ganhou almas, e isso, por mais que seja programado, não pode ser simulado. Agora eu te pergunto do outro lado: você acha que Messi foi realmente um robô humano? Ou foi algo ainda mais difícil de definir? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se se quiser continuar explorando essas histórias que misturam emoção, futebol e futuro, porque isso está só começando.